Embora a quinta-feira tenha sido agitada para todos os mercados, sem exceção, com os temores ali em relação às relações Brasil-Estados Unidos, as relações que, além do âmbito comercial, estão bastante abaladas agora no espectro político, diplomático, geopolítico. A soja conseguiu manter certa estabilidade e fechou assim a sessão dessa quinta-feira na Bolsa de Chicago, sem demonstrar grandes oscilações, porque talvez seja um dos mercados que vai sentir menos o impacto disso tudo. Porém, o mercado, claro, está em alerta sobre isso também. E para a gente entender como esse dia vai se concluindo e os impactos que estão previstos ou não para esse mercado, é assunto para a gente tratar agora com o João Vitor Bastos. Ele que é analista de mercado da Pátria Agronegócios. João, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Ainda mais uma quinta-feira dessa. Tem notícia à beça, hein, João? Boa tarde, Carla. Eu que agradeço o convite. Você sabe o prazer que eu tenho de estar aqui conversando com você, trazendo clareza, trazendo informação e sempre trazendo direcionamento aos amigos telespectadores, aos amigos produtores rurais. João, como é que foi essa quinta-feira aí da ótica da Pátria Agronegócios, em especial para o mercado da soja especificamente? Pergunto porque para alguns demais mercados que sentem mais agressivamente essas notícias em relação às tarifas dos Estados Unidos sobre o Brasil, a resposta do Brasil que há pouco chegou pelo presidente Lula, enfim, a soja conseguiu manter certa estabilidade. Da ótica da Pátria, da sua ótica, o que movimentou ou deixou o mercado um pouquinho mais morno nessa quinta-feira? Perfeito. O mercado da soja ele vinha sendo fortemente, impactado, principalmente pela falta das compras chinesas, pensando nas próximas safras, na próxima safra americana. Agora, com as novas falas do Trump, novamente criou um cenário de pressão, então a soja já vinha acumulando, caminhando para a quarta sessão consecutiva em queda. E é muito comum que após esse período temos movimentos técnicos, né? Quando a turma remove as suas posições, escolhe tomar uma nova diretriz de mercado e temos esses respiros. Então, o mercado da soja que já vinha sendo fortemente impactado pelas questões americanas, agora começa a apresentar uma estabilidade em vista disso. Os principais fatores é esse acúmulo de quedas, mas novamente amanhã temos o relatório de oferta e demanda do USDA. E a perspectiva é que haverá uma redução quando a projeção de produção da safra americana, saindo de 118 e indo para 117 milhões de toneladas. Isso começa a trazer um certo otimismo para o mercado. Temos outro fator também que hoje foi relatado, a questão das exportações da safra americanas, a qual está indo muito bem, 751 mil toneladas foram exportadas, um volume consideravelmente aceito, ao ponto de que a falta das compras chinesas foi driblada por esse volume que foi exportado. Então, o que que vemos? Vemos dois fundamentos muito fortes atuando em Chicago, sendo eles positivos e negativos que trouxeram esse tom de estabilidade. João, isso tende a continuar ou o relatório de amanhã pode intensificar um pouquinho as oscilações que os preços na Bolsa de Chicago podem observar, podem vir a registrar desse ponto para frente? Te pergunto isso porque eu quero saber qual é o teor de relatórios do USDA de julho, tradicionalmente falando, que a história nos mostra, né? São relatórios que costumam trazer esse impacto mais agressivo ao mercado ou não? São relatórios que poucas mudanças apontam, enfim. Qual a sua expectativa do teor desse relatório impactando efetivamente ou não o mercado em Chicago amanhã? Tudo vai depender do quanto fugir dessas estimativas que já estão sendo avaliadas pelos operadores do mercado. Acaba que a soja americana ela vem sendo precificada no teto, o que abre espaço para correções, principalmente com todo esse otimismo vindo de lá. Então, assim, pensando no mercado de julho, poderemos ver fortes oscilações, a depender dos números que serão tragos, principalmente olhando também para o mercado de milho. É notável e é bem provável que eles aumentem a produção de milho brasileira, saindo de 131, caminhando até 132 milhões de toneladas. Mas, assim, a perspectiva é sim que traga algumas oscilações, mas vemos um mercado de soja mais lateralizado por enquanto. João,
como é que hoje mais cedo, aqui na nossa Quinta com a Pátria, hoje mais cedo eu falei com o Pedro durante, né, aquela comoção inicial das tarifas do Donald Trump, o que vai acontecer, e o Pedro me pontuou algo muito, muito importante, que é a questão desse momento de uma espécie de um ataque especulativo que vai sofrer, que já sofre desde ontem, para ser mais exata, o dólar, e isso poderia inclusive ser uma ponta forte para os nossos preços, porque se a gente tem essa certa estabilidade em Chicago, com até alguma pressão que foi observada nas últimas sessões, e prêmios bastante fortes nesse momento por conta de uma demanda também aquecida pela nossa soja, o dólar vinha sendo um limitador dos negócios, mais do que dos preços até aqui no Brasil. Como é que essa movimentação de ontem para hoje do dólar frente ao real movimentou ou não os nossos negócios com soja aqui no Brasil? Bom, muito bem dito, Carla. Vimos Chicago alcançando algumas valorizações até na semana passada por causa dos derivados, depois passou por um momento de pressão. Contudo, quando olhávamos principalmente para o prêmio, né, ele vem trazendo esse suporte, já são mais de 80 milhões de toneladas compromissadas e exportadas. Prêmio forte é igual a demanda forte. O grande vilão acabava sendo o dólar. E o que vimos com até bons olhos, né, toda essa questão do conflito, que traria e poderia trazer uma valorização no setor cambial, em vista de que todo esse desgaste entre o governo atual brasileiro e o governo do presidente Donald Trump talvez não seria resolvido de forma tão rápida. Então a perspectiva que criou-se realmente uma valorização do dólar, chegou a bater 5,60 ontem no final do dia, e o que trouxe cotações mais interessantes, algumas praças apresentando uma valorização de até R$ 2. Eu gosto sempre de destacar que quem abre as melhores janelas de venda ano passado foi o dólar. Aquelas janelas de comercialização realmente muito interessantes devido à enorme relevância que ele tem na precificação. O mercado de soja, ele até então vinha bem morno com essas quedas de Chicago. Tivemos, principalmente na semana anterior, com essas melhoras, uma movimentação um pouco melhor. Hoje o dia foi um dia de otimismo para o produtor. Vimos alguns negócios acontecendo, principalmente com a soja disponível, com os poucos que conseguiram carregar a soja até aqui para fazer essa comercialização, aproveitando desse respiro do dólar. Pensando na soja futura, ainda vemos um mercado um pouco mais estagnado. Tivemos uma relação mais interessante com a soja dolarizada, contudo não foi expressado na soja em real, o que ainda coloca o produtor com uma certa timidez de fazer negócio, pensando que muitos dos produtores compraram os insumos com o dólar alto e vender essa soja com o dólar baixo não é muito interessante, é muito danoso à margem, né? E soma-se a isso que basicamente é mais concentrado no Mato Grosso, as negociações dolarizadas. Então, em vista disso, tivemos um mercado com um tom mais otimista, que já vinha sendo realmente bem impactado, né, até as últimas 3 sessões desta semana. Hoje tivemos um respiro por causa desta questão cambial. João, essa questão cambial te preocupa por outra perspectiva com a questão dos custos de produção? Pode ser um momento de atenção ou de necessidade de o produtor redobrar as suas atenções, porque esse dólar pode encarecer custos de produção, porque os insumos não cederam na mesma intensidade que cedeu o dólar frente ao real nas últimas semanas, né, João? Muito bem dito, Carla. Quando a gente olha para a fundamentação dolarizada dos fertilizantes, sempre importante destacar, pessoal, 85% dos fertilizantes que a gente usa aqui no Brasil são importados. Então ele chega sempre com o preço CFR, que é o preço que ele está disponível no navio, antes mesmo de descer. E quando a gente olha para essa base dolarizada, vemos os fertilizantes fósforo, potássio, todos apresentando estabilidades com pequenas valorizações. Semana após semana, vemos o MAP 1%, 2% mais caro, algumas correções no Super Triplo e no Super Simples. Acaba que, devido ao ponto de fósforo ser compartilhado, eles têm sempre essa competitividade quanto aos preços. Quando olhávamos para a ponta dolarizada, os negócios estavam estáveis com pequenas valorizações. Quando olhamos para o real, vimos alguns negócios mais interessantes por causa deste recuo do dólar. Acaba que hoje, pelo recuo do dólar, não vivenciamos a pior janela de compra de insumos. Contudo, se esse dólar voltar a ter uma escalada, possivelmente veremos o custo de produção se encarecendo.
uma alta do dólar não é tão danoso quanto uma alta da base CFR, pois acaba que o dólar subir 5 centavos não se compara a tonelada subir 10, 15 dólares, igual vimos anteriormente, né, nos últimos meses. Mas sim, uma escalada do dólar é extremamente danoso e pode colocar o momento atual como um dos piores na janela de compra para a safra de verão de fertilizantes, soja, químicos, entre outros. João, uma das suas expertises aí na Pátria é justamente essa questão dos fertilizantes. Eu imagino que você acompanhe também os outros componentes dos custos de produção, como os químicos, como você acabou de citar, sementes e tudo mais, e os outros itens que compõem mesmo o custo, como o custo da terra ou arrendamento para quem arrenda. Como é que estão as suas perspectivas para esse custo versus margens para a safra 2025-26? Embora a gente tenha uma força de demanda muito expressiva para a soja brasileira, uma perspectiva de ter uma safra maior na temporada 2025-26. Mas com isso vem carregando também custos mais elevados sendo projetados para essa nova safra. Quais são suas perspectivas quando a gente pensa nessa relação custos-margens para safra nova de soja do Brasil? Carla, dos últimos 4 anos é notório a queda da margem do produtor brasileiro. Estamos vendo uma redução drástica, né, aqui nos números da pátria, onde até há 3, 4 ciclos safra falava de uma rentabilidade de uma margem de 51%, para o ciclo safra 25-26 já falamos em 16%. E cada vez mais a margem está mais apertada. E não temos segredo, estamos vendo uma soja mais barata e insumos mais caros. Quando olhamos para a questão geral, olhamos para a questão de semente, olhamos para a questão dos químicos, a relação está próxima ao ano passado. Um pacote de químico com 4 aplicações está girando em torno de 10, 9 sacos, a depender do biológico, a depender da região, próximo ao ano passado. Quanto à semente, a depender do tratamento de semente, a depender do defensivo usado, vai manter uma relação de 5, 6 sacas a depender da localização. O grande vilão são os fertilizantes. Eu bato sempre nessa tecla. Tivemos janelas excelentes de compra ali no início do ano, janelas de compra tanto para o fósforo, tanto para o potássio, e um pacote de adubação médio, olhando aqui para a base Mato Grosso, que estava custando até ano passado 11 a 12 sacas, esse mesmo pacote já vemos essa relação a 15, 16 até 17, a depender da localização. Isso com uma adubação média. Quando olhamos ainda mais para a relação de troca, até janeiro, dezembro, uma tonelada de KCl estava girando em torno de 23 sacas. Então agora já vamos falando de 25, 28. É um aumento expressivo. E isso vem esmagando a conta do produtor. Cada vez mais vemos a necessidade de fazer compras assertivas antes mesmo do iniciar a proposta, né? Iniciar o contábil do manejo. Porque os fertilizantes, eles não acabam sendo a primeira dívida. Eles são a primeira etapa na construção do seu lucro. E quando olhando de forma macro, como isso vai impactar, cada vez mais eu tenho um sentimento que o produtor brasileiro vai tirar o pé na abertura diária, devido ao custo enorme que está com maquinário, com óleo diesel, com questão logística, com questão operacional. Então, o sentimento que eu tenho é realmente uma calmaria no setor pensando nisso. Vamos reduzir o avanço que estávamos tendo, né? Que até ano passado a expansão diária estava crescendo de forma consistente. João, isso é um ponto bastante importante, porque isso vai, eu imagino que já esteja balizando parte da formação dos preços da soja 2025-26, principalmente essa perspectiva de um não aumento de área ou ao menos uma contenção na Intenção. abertura dessas áreas. Isso quer dizer que a gente vai ter uma estabilidade de áreas ou a gente pode ter um aumento de área menor do que se observou nos últimos anos. São situações diferentes. É essa a situação? A gente pode ver, de fato, uma diminuição de área ou um não crescimento de área para a soja 25-26 no Brasil? Qual a sua análise? Quando a gente olha principalmente para a região mais norte, região do Mato Piba, a gente viu um crescimento de área chegando a 8%. Realmente um Aham. crescimento muito consistente, um crescimento muito intenso. Eu afirmo que a perspectiva é sim que o Brasil continue a aumentar a área, mas esta agressividade dificilmente será vista,
principalmente quando a gente olha para a baixa atratividade que o setor agrícola vem apresentando. Hoje, plantar está cada vez mais arriscado, cada vez mais caro e cada vez pagando menos. Então, é normal que hoje o produtor, que na verdade é um empresário, né, realmente tem uma empresa dentro da sua roça, tende a trazer uma certa calmaria. Um ano realmente de buscar outras alternativas, de usar a reserva de solo, de focar em outras questões, vamos dizer assim, talvez até horizontar a questão, ou investir em outras funções dentro da sua propriedade. João, como é que, diante disso, o produtor também olha para a sua comercialização, pautando-se não só nesse fluxo de caixa da soja, mas considerando também o fluxo de caixa do milho? Porque o produtor de soja é o produtor de milho e vice-versa, quase sempre. E nós estamos num momento onde a comercialização de milho também não está fácil de ser decidida pelo produtor. Como é que essas decisões estão influenciando também esse ritmo de comercialização da soja, João? Bom, cara, até contextualizando a questão do mercado de milho, né? Vimos um mercado até apresentando alguma sustentação. Acaba que hoje o Brasil está em plena colheita, né, da sua segunda safra. Amanhã sai a atualização do nosso progresso de safra aqui dentro da pátria, mas trazendo alguns números aqui, até a última sexta-feira estávamos com 28% da segunda safra colhida. Até ano passado, girava em torno de 36% já dessa área colhida. E quando olhamos principalmente para o Mato Grosso, estando com 40% colhido, enquanto ano passado era mais de 76% desse milho colhido. Então, esse atraso que estávamos vendo, né, esse alongamento de ciclo que a cultura do milho passou devido ao excesso de umidade que tivemos, né, mas também trouxe uma grande produtividade, acabou trazendo um certo suporte ao mercado. Quando digo suporte, seria em alongar o período de queda ao ponto de que o fundo do poço seria um pouco mais tarde. Pois o milho disponível que eu achei que teria como comprador, não estou vendo, entendeu? Então acabo tendo que pagar um pouco a mais nesse milho disponível. Contudo, o mercado seguiu uma trajetória de queda, algo esperado, algo normal, em vista do momento da colheita. Estamos falando de uma produtividade de mais de 132 milhões de toneladas no milho acumulado, né, do milho verão do ciclo safra, do milho verão e o milho segunda safra. Então é um volume muito robusto de oferta e é um milho que está sendo aos poucos balizado. Até ontem tivemos um mercado bem atípico, B3 apresentando uma valorização essa que acaba sendo de curto prazo e quase sem fundamentos. Algumas instituições financeiras recomendando o ativo, cria esse movimento na B3. Contudo, agora o mercado de milho ele passa por fortes pressões, porque nada mais fora do normal. A gente só não tem os piores preços no atual momento, quando a gente teve uma quebra de safra ou durante a pandemia, que o dólar passou por uma hipervalorização e graças a Deus a gente não teve nenhum dos dois esse ano. Então o mercado de milho vem sendo pressionado na ponta nas praças internas, pressionado pressionado no porto. Então, o cenário realmente é de pressão ao mercado do cereal de agora em diante. Alguns produtores conseguiram aproveitar, e eu sempre gosto de destacar, as ferramentas que estão aptas e disponíveis para o milho, né? Seja o seguro de baixa na B3. Infelizmente, não temos a mesma vantagem para o mercado da soja, que precifica apenas a ponta Chicago, mas no caso da B3 precifica as três pontas, seja câmbio, pois precifica a praça de Campinas. Então, o mercado de milho ele traz oportunidades tanto na questão de vender o seu risco, quanto na questão de fazer alguns contratos, e isso torna muito interessante. E os produtores que não conseguiram aproveitar aquelas cotações ali em março até abril, antes desse realmente esse período de intensas quedas, o mercado acaba tomando um tom mais otimista ao final do ano, cara. Pois quando olhamos principalmente para a nossa demanda interna, ela está extremamente favorável. O grande ponto é que precisamos exportar esse milho, porque se a paridade de exportação encontrar com os preços que como é oferecido nas praças, veremos o milho sendo exportado e essa competitividade entre o milho que é destinado para fora e o milho que é destinado a ficar aqui, o produtor tem muito a ganhar com isso. Bom, então são momentos diferentes para a comercialização de soja e milho, mas ambos podem dar oportunidade para o produtor que tem esses dois produtos para vender. São momentos distintos, é uma questão de
definição e realinhamento de estratégia, portanto, né, João? Sim, a depender do quanto você consegue carregar cada um. Então, assim, hoje vejo, eu tenho uma perspectiva de melhora nos preços da soja, principalmente mais no curto prazo do que comparado ao milho, né? É óbvio, o período de colheita está acontecendo, realmente é um fator de pressão indiscutível, mas o cenário da soja ele acaba sendo favorável, principalmente quando olhamos para o cenário exterior, né? Todo esse conflito entre os Estados Unidos e a China é muito interessante, pô, traz uma perspectiva de prêmios bem robustos aqui para o Brasil. Estamos exportando muito bem, então a nossa soja ela está passando por um período de pressão, principalmente pelas duas pontas principais, Chicago e dólar, acabaram alternando entre uma e outra, mas a perspectiva é sim de uma melhora nos preços futuros. Um pouco mais, demorando um pouco menos que o milho, mas sim também vemos uma perspectiva de melhora no cenário do cereal. Bom, João, eu quero muito te agradecer pela companhia nessa quinta-feira. Como eu disse, é uma quinta-feira agitadíssima. A gente pôde perceber que os mercados estão aí buscando definir as suas direções, os seus caminhos. Para a soja não é diferente, para o milho não é diferente, e é sempre bom contar com as análises da Pátria para que a gente possa manter a nossa audiência bem informada, com subsídio para tomar boas decisões. Meu amigo, muito obrigada mais uma vez. Volte sempre. Carla, muito obrigado pelo convite e agradeço sempre o prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Obrigada, João. Bom restinho de quinta-feira para você, bom restinho de semana. Até a próxima. Um abraço. Abraço. Até.